pois a tua glória quero ver. Amém? Há alguém aqui que deseja, anseia ver a glória de Deus? Pois eu creio que onde há corações famintos e desejosos, Ele vem e se revela. Aleluia. Você pode sentar? Tragam as sementes aqui, eu queria que a gente orasse por elas. E acendam as luzes, por favor. Meu Deus, vou ter que vir para trás, porque está gelado aqui. Meu pai. Meu pai. Vou ter que vir com casaco. Eita Deus. Sácia do casaco com cachecol pregando em João Pessoa. Estenda sua mão para cá e libere a palavra de multiplicação, você crê? Nós somos esse povo profético. A palavra fala que Ele é o Deus que multiplica. Então você pode liberar essa palavra, porque está alinhadinha com o que Ele nos ensina. Não tenha medo não. Gere, diga que venha multiplicação. Que não falte nenhum recurso neste lugar. Que tudo que está no coração de Deus possa ser implementado conforme a vontade dEle. Que as salas ali embaixo fiquem prontas. Que o novo templo possa ser erguido. E que tudo mais que o Senhor deseja que realizemos, seja realizado. Em nome de Jesus, abençoamos essas sementes. E te pedimos, Senhor, que haja multiplicação a 100 por 1. Nós cremos e acessamos toda multiplicação liberada dos céus para a terra. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Eu queria que você colocasse a mão sobre a sua cabeça, representando a sua mente. Eu queria que você fizesse mais uma oração. Essa não é a hora de outra coisa, amado, senão pedir ao Senhor que tome a sua mente, que renove o teu entendimento. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui com a mão sobre a nossa cabeça, para te pedir, Senhor, fala conosco de tal maneira que haja uma transformação profunda da nossa mentalidade. Senhor, essa obra não é humana. E não é por aquilo que a Diomari vai pregar, por causa das habilidades que ela possa possuir. Se não for o teu Espírito a testificar o nosso espírito e trazer clareza do que vai ser ministrado, não haverá mudança em nós, mas nós cremos que o Deus que fala nos falará nessa noite de tal maneira que vai virar uma chave para nós, mais uma. E nós não permaneceremos os mesmos. Porque temos a mente de Cristo, somos sensíveis ao Espírito de Cristo. E te pedimos que haja vida em cada palavra liberada. E essa vida se manifeste em nossas vidas e através das nossas vidas. Nós assim oramos, Senhor, em nome de Jesus, clamando ainda que Tu mesmo sejas muro de fogo em nossa volta. E que o Senhor esteja nos livrando de quaisquer setas e dardos inflamados do maligno neste lugar. Que em nome de Jesus, qualquer tentativa do inimigo de confundir, de roubar o que será semeado, qualquer seta de engano, de mentira, queime no teu muro de fogo. Mas não possa se chegar a nós. Que estejamos livres para receber a palavra que transforma. Em nome de Jesus assim oramos. E se você orou, você diz...
Amém. E amém. Vou pedir a... E a pregação de hoje é uma daquelas pregações que, para mim, são pregações difíceis. Tem dois tipos de dificuldade que eu sinto em pregação. Alguém coloca para mim aqui um cronômetro. Eu queria muito que voltasse o cronômetro ali atrás. Mexe aqui para mim. Deixa eu botar minha senha. Porque tem tanto para ser dito, há tanto para ser ensinado, compartilhado, que eu temo me exceder, vocês saírem daqui de meia-noite. Tem um glória ali, mulher, eu e tu, com Jesus. Pelo menos tem um aqui que ficaria, né, sem querer me matar. Mas há tanto para ser dito, que eu me sinto assim, chega a dar um desespero. Senhor, como fazer isso em 1 hora? E como eu ia dizendo, há dois tipos de pregação que são muito difíceis para mim. Um tipo é aquela pregação com a exortação muito forte, cajadada do começo ao fim. Eu digo, meu Deus, lá vou eu dar cajadada no povo e me angustia. O outro tipo é aquela pregação que é mais densa, que é mais profunda e que, para entender, você tem que querer sair do raso. Infelizmente, nem sempre as pessoas querem sair do raso. Porque sair do raso dá trabalho. Né? No raso, qualquer coisa serve. Sair do raso dá trabalho. Então, a de hoje é uma pregação, a meu ver, que ela é mais densa. Tem que ser compreendida por aqueles que querem sair do raso. Então, realmente, eu queria que você ficasse bem atento. Porque essas pregações que nos tiram do raso, elas são chaves na nossa vida. Elas nos dão base para a gente permanecer. Então, vale a pena, eu acho que ouvir e meditar naquilo que vem do Senhor para nós. Amém? A gente está numa série chamada Mentalidade Apostólica. Nessa série, nós temos olhado para o livro de Atos e nós temos buscado compreender como os primeiros apóstolos se moveram a partir da mentalidade deles, renovada em Cristo e por Cristo, e o que é que tem de princípio para nós, olhando para eles, olhando para aquilo que tem em Atos. Então, eu tenho trabalhado isso ao longo desses domingos, e no domingo passado, eu fiquei muito focada ali em Pedro, no apóstolo Pedro, nas ações do apóstolo Pedro, aquilo que ele fez e o que ele proclamou, o que ele pregou, o que ele declarou. E ontem, último domingo, quem estava aqui me viu falar sobre Pedro trazendo um princípio fundamental, um princípio basilar da pregação do Evangelho, que era o arrependimento. João Batista prepara o caminho de Jesus com uma palavra e um chamado ao arrependimento. E Jesus, quando vem, também vai chamar ao arrependimento. E eu trabalhei ali domingo passado. Quem não ouviu a pregação, não assistiu, está no nosso canal do YouTube. Acho que vale a pena você assistir. Volta lá. No meu canal do Spotify, Paulo tem colocado as pregações. Então, você pode também ir lá no Spotify e... Sabe, papelzinho, caneta, gente, a gente tem que ir mais fundo. E ali nós vimos que quando no Novo Testamento a palavra arrependimento é apresentada, ela vem da palavra grega, que traduzida para nós é metanoia, e que não está associada simplesmente a arrependimento de comportamentos pecaminosos, ou arrependimento por comportamentos pecaminosos. Que quando ali no Novo Testamento fala de metanoia, está falando de uma mudança de mente.
O deixar de pecar é resultado da mudança que começa na mente. Então, no domingo passado, por exemplo, eu usei a expressão mude a sua mente e você mudará o seu... Quem lembra? Alguém lembra? Alguém disse? Destino. Mude a sua mente e você mudará o seu destino. Falei de um cara aí que ganhou o Nobel e que ele vai dizer, mude de ideia e a sua vontade vai ser mudada. E quando a sua vontade é mudada, a sua vida é transformada. Ou seja, você quer ver transformação na sua vida? Você vai precisar primeiro mudar a sua mente. Você precisa de metanoia. Então eu falei que a chave está na mente. E terminei a pregação dizendo que Deus já nos proveu o que nós necessitamos para toda mudança na nossa vida. É a mente de Cristo. Estão comigo? A mente de Cristo. A partir disso eu quero começar hoje. É de quando é que nós recebemos a mente de Cristo. Nós recebemos a mente de Cristo quando fomos regenerados. Quem estudou aqui salvação no seu contexto amplo, aprendeu. Quem não estudou precisa fazer o discipulado básico. Você precisa entender isso. Nós somos regenerados. A regeneração implica uma recriação. Diga, eu fui recriado. Mas como é que eu fui recriado? Se eu não nasci de novo, no sentido de que não mudou o meu corpo, eu continuei com o mesmo corpo, com o mesmo jeito, como é que é isso? Porque você estava morto para Deus. Que é isso, pastora? Você vivia aqui, mas o seu espírito estava desconectado, desligado de Deus. Você não tinha acesso a Deus. Você estava morto. Mas quando você é vivificado, você é regenerado, você é recriado, significa que o teu espírito que estava morto, porque não tinha mais acesso nenhum com Deus, agora o teu espírito recebeu o próprio Espírito de Deus. Deus e Cristo habitando em você, na dimensão de espírito. Então você é recriado, você ganha vida como que uma nova vida espiritual, onde você pode acessar novamente a Deus. E você pode estar ligado a Ele. Não apenas, gente, em um relacionamento. Você não está recriado apenas para um relacionamento, já vou falar um pouquinho mais disso. Mas você é recriado para uma nova realidade de vida. Onde não é mais você, é o próprio Deus habitando em você por meio do Espírito dele. Meu Deus, se a gente entendesse que onde a gente chega, nós estamos carregando Deus. Quem entende isso? Será que a gente entende isso? Nós somos vivificados, o próprio Espírito de Deus está em nós. Mas eu quero andar um pouquinho. Diga, o Espírito de Cristo veio habitar em mim. Eu fui recriada, vivificada. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, a mente dele está em mim. Eu já tenho a mente de Cristo. Alguém está entendendo? Uma vez em nós temos acesso ao Pai para o relacionamento com Ele, mas escute, nós também podemos acessar o que está no profundo dele, que antes não nos era acessível. E mais, nós podemos acessar os planos dele, nós podemos acessar os propósitos dele, nós podemos acessar a vontade dele, nós podemos acessar revelações profundas que não tínhamos como conhecer nem acessar. Tudo isso porque fomos recriados e agora temos ele mesmo em nós por meio do seu Espírito, que é o Espírito de Cristo. Mas veja só, além disso, nós também somos
um com Ele. Oh, meu Deus, se a gente entendesse o que isso quer dizer. Você é um com Deus. Um com Deus. Recriado de uma forma que não é mais você. É você e Deus. Deus em você. Você sendo um com Ele. E uma coisa inseparável. Gente, isso não dá para entender. Porque quando você olha para você, sabe quem você é. Você diz, como assim? Mas o fato de ter sido recriado e regenerado significa que o teu espírito, a dimensão do espírito, agora não está morta, foi vivificada. E nessa nova vida que você recebeu, o próprio Espírito de Cristo vem habitar no teu espírito, é um com o teu espírito, ou seja, é um com você. A mente dele está em você. Guarda isso aí. E quando a gente fala de mente, muitas vezes nós estamos associando apenas a pensamentos. E eu postei um vídeo essa semana no meu Instagram explicando. A psicologia não fala de alma. A Esla estava me explicando isso. A dimensão de alma, a psicologia não fala, fala de mente. Porque lá eles vão falar sobre pensamentos, padrões de pensamento, aquilo que eu acredito, mas também sentimentos e emoções. Olha isso, está na mente. Que na Bíblia se refere, muitas vezes se fala mente, também se fala coração. Essa dimensão de alma. Mas, quando fomos vivificados na dimensão do Espírito, o Espírito de Deus veio habitar em nós. O Espírito de Cristo veio habitar no nosso espírito. A mente de Cristo está lá. E Cristo em nós é a possibilidade de termos os nossos pensamentos transformados, de termos as nossas emoções transformadas, de termos nossas leituras, sentimentos, tudo novo em nós. Por isso que é Cristo em nós a esperança da glória. Ele está em nós. E Ele vivificou o nosso espírito. Posso seguir? Você entendeu isso? Recebemos a mente de Cristo por meio do Espírito de Cristo que habita em nós. Ok? Diga, eu recebi a mente de Cristo por meio do Espírito de Cristo que habita em mim. Ok? Ai, que difícil pregar isso, que eu não sei se vocês estão entendendo. Mas vamos seguir. 1 Coríntios 2, a partir do verso 9. Alguém tem um cronômetro, um relógio? Porque esse aqui sai, fica... Não, mas eu preciso ver. É muita coisa para ser dita, senão eu vou me perder. Aqui fica pedindo código. Primeira Coríntios 2, a partir do verso 9. Vamos lá? Todavia, chegou aí? Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Sabe o que esse texto quer dizer? Quer dizer que olho natural não viu e que a mente natural não consegue alcançar, não percebeu o que Deus já preparou. Agora vamos seguir o texto. O que Deus preparou para aqueles que o amam. Sabe o que diz aqui? Deus já preparou. Você entende que Deus não vai preparar ainda. Deus não está refém dos acontecimentos para preparar alguma coisa para você, criatura. Se a gente conseguisse entender que Deus já preparou, agora com o olho natural, com o ouvido natural, com a mente natural, você ainda não alcançou, mas já está preparado. Deus já preparou para aqueles que o amam. Agora, que além, no verso 10 diz, Deus o revelou. Oi? O Deus que prepara é o Deus que revela. O que é engraçado aqui é que está dizendo que Deus não só já preparou, como Ele já revelou. Eu pergunto, quem aqui já recebeu a revelação?
Que eu quero dizer que eu ainda estou patinando. Mas Deus já revelou. Está aqui, a palavra não mente. O que Ele preparou, Ele já revelou. E já revelou a nós. Por meio de quem? Por meio do seu Espírito. O Espírito que recebemos ao sermos regenerados nos revela o que Deus preparou e deseja nos revelar. Quando o seu espírito estava morto, você não conseguia. Mas na hora que você foi regenerado, a palavra diz que o Espírito de Cristo veio habitar no teu espírito. E a palavra está dizendo aqui que esse Espírito já revelou o que Deus já preparou. E por que a gente ainda não está se movendo sobre a revelação? Será que porque talvez a gente continue se movendo com os nossos olhos naturais e com a mente natural? Pensando, deixa eu ver se faz sentido. Pensando, deixa eu pensar aqui, se achando mais inteligente do que o próprio Deus? Porque eu ouço nas rodas de conversa, eu fico sempre observando, eu fico querendo não observar, mas vem, minha mente pensa o tempo todo. E de repente eu vejo alguém que está dizendo assim, não, mas isso não faz sentido. Não, mas para mim, eu acho que. E nessas horas eu paro e digo, meu Deus, como nós insistimos em dar à mente carnal o controle da nossa vida. Porque não é sobre o que eu acho e não é sobre o que você acha. É sobre o que o Espírito de Deus está revelando a respeito do que Deus já preparou para nós. Tem alguém aqui entendendo isso? Quando nós continuamos, nós vemos o Espírito sonda todas as coisas. Não há nada que Ele não sonde. Você sonda todas as coisas? Saia do lugar que você entende todas elas. Sai desse lugar, meu irmão. Está demais nesse lugar. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Ei, quem é que conhece as coisas de Deus? A palavra está dizendo, quem é que conhece as coisas de Deus? É você na sua inteligência, no seu muito pensar, na sua capacidade de ler. Quem conhece as coisas de Deus é o Espírito de Deus. Agora, olha que tremendo. Ele continua no verso 12 dizendo, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Nós recebemos, nós não vamos receber. Nós recebemos o Espírito que procede de Deus. Diga para! Diga, tem um propósito. Nós recebemos o Espírito de Deus com propósito. Sabe qual é? Que entendamos as coisas que Deus tem nos dado. Entender. Quando Deus quer te dar livramento de uma coisa, Ele está te dando livramento muitas vezes, mas você precisa entender que Ele está te dando livramento. E se você tentar entender, meu irmão, com a sua mente natural, Deus pode estar gritando no pé do seu ouvido e você vai lá e cai no buraco que Ele está tentando te livrar. Porque as coisas de Deus, só quem conhece é o Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus já nos foi dado. Mas foi dado para que a gente entenda. Agora, quando eu entendo por quem? Pelo Espírito. Sou eu pensando o que eu acho que faz sentido, qual é a lógica? É pelo Espírito. Deus quer te dar um caminho, Deus quer te dar uma direção, Deus quer te dar o quê?
tudo o que Ele já preparou e que Ele tem nos dado, Ele deseja revelar. Mas só se acessa a revelação por meio do Espírito. Por que a gente vive quebrando a cabeça? Porque a gente recebe do Espírito, mas a gente vai julgar se faz sentido ou não, se é lógico ou não, se é assim ou não, e depois a gente toma a decisão. Eu falava ontem num jantar com alguns amigos. E eu dizia, um dia Deus me trouxe uma revelação. E eu simplesmente negligenciei o que Deus estava me revelando. Ele estava me dando livramento. A mim e a minha filha. Mas eu analisei com outras variáveis. E as minhas variáveis no julgamento fizeram com que a minha filha não acessasse o livramento que Deus estava dando. Isso é tão sério, não é? Não é com a sua mente. É a mente de Cristo em você. Isso é tão sério. A mente de Cristo em você é o próprio Espírito de Cristo em você. Conduzindo o seu pensar, o seu sentir e o seu agir através da revelação que é Ele quem dá. Porque é Ele quem conhece as coisas de Deus. Tem alguém aqui entendendo? Diga assim, revelação e entendimento vem pelo Espírito de Deus que nós já recebemos. Essa é ou não é uma grande notícia? Já está aí, já está aqui. No verso 13 diz, delas também falamos. Não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Gente, quem é que tem que nos ensinar? É o Espírito. A quem é que você precisa ouvir? Aquele que não fala as palavras de sabedoria humana que você julga e avalia pela sabedoria dos homens, mas aquele que fala a palavra que é inspirada pelo próprio Espírito de Deus, porque a sabedoria humana, ela é nada diante da loucura de Deus, que é a sabedoria verdadeira. Mas quando você fica nesse lugar que você fica julgando, avaliando, testando, vendo, pensando... Carla estava me dizendo, Edi, você tem que rever. Tem que rever esse negócio de a clínica de cura interior ficar recebendo pessoas novinhas demais. Ou novas convertidas, ou novas em experiências. Porque às vezes é muito trabalho para quem está atendendo. Porque a pessoa está julgando toda hora. Não é essa pessoa. É difícil. Porque ela ainda precisa trocar o chip. Da mente carnal, que julga, avalia. Pá, não é, faz sentido, não faz. Para a mente de Cristo. E você vai entender o que eu quero falar mais na frente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Diga para o seu irmão, você é espiritual? Tem alguém aqui espiritual? Sabe por quê? Porque o Senhor agora traz para a identidade. Ele está falando de quem você é. Você é quem você é, quem eu sou. E Ele está dizendo, você é espiritual, porque para discernir as coisas de Deus tem que ser espiritual. A minha pergunta é, o que é ser espiritual? Alguém aqui sabe? Eu vou lhe dizer que se você foi regenerado, o seu espírito estava morto em delitos e pecados. Mas se você foi regenerado, recriado, você vivificado foi. Numa nova vida, em que o seu espírito morto agora recebeu o Espírito de Cristo. Então você é um ser espiritual. Desse ponto de vista, você tem como discernir espiritualmente. Você não tem desculpas para dizer, eu não tenho como discernir. Porque eu não fiz seminário. Porque eu não estudei o suficiente. Não, você possui o Espírito, você tem como discernir espiritualmente.
A questão é, a mente de Cristo milita com a sua mente carnal. Do jeito que o Espírito milita contra a carne. Então entenda, hoje você foi trazido aqui, sabe para quê? Eu vou falar com você de morrer. Eu vou falar com você de ficar cego. Eu vou falar com você de ficar surdo. A mente de Cristo, que já está em você, pelo Espírito de Cristo que em você habita, milita com a sua mente carnal, que já estava em você antes do Espírito vir habitar no seu espírito. E se ela tinha muito lugar, ela continua se espalhando, dizendo, não é assim, não é esse caminho, é esse, não faz desse jeito, é desse. Faz sentido o que eu estou falando, gente, ou é absurdo? Interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem é você? Nós fomos regenerados para uma nova vida espiritual que se revela no natural. Diga, a minha nova vida espiritual se revela no natural. Não é o inverso. Se você continuar julgando, avaliando, andando, caminhando, escolhendo, falando, fazendo pela sua mente natural, você continua numa vida de morto espiritual. Porque você não acessa a mente de Cristo que já está liberada em você. E aí você não acessa as verdades espirituais, nem consegue acessar a revelação daquilo que Deus já preparou e já te deu. Então você fica andando tateando, às vezes dá certo, às vezes dá errado. E você vai perdendo o que Deus já te deu, o que já estava preparado. Alguém aqui quer acessar o que Deus já preparou para você? Alguém aqui quer acessar o que Ele já te deu? Mas só acessa quem muda a mente. É a mente de Cristo agora. Porque é somente pelo Espírito de Cristo que você consegue entender, discernir, acessar a revelação para agir. Muda tudo, gente, muda tudo. Verso 14 diz, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, porque eles são loucura. Agora, olha o que a frase diz, não é capaz de entendê-las. Diga para a pessoa que está do seu lado, não é possível entender o que é de Deus com sua mente natural. Posso dizer isso, mestra? Se você for continuar a sua vida vivendo de acordo com a sua mente natural, quero lhe dizer, você não vai entender o que é de Deus, porque para o homem vai ser loucura. Aí você vai conversar com quem é carnal e diz, isso é uma loucura, não está vendo que não faz sentido? Tem um casal aqui que sente de Deus, que Deus chamou eles integralmente. Um casal. Antes era só o marido. E o marido estava de buenas, né? Porque, tipo assim, ele, mas a mulher ia ser doutorado, ia ser doutora, passar naquele concurso da Federal. Então, tipo assim, uau, ela no concurso da Federal, saláriozinho aí de 10, 15 mil, estou tranquilo para dizer sim ao chamado. Não esperava ele que ela, um dia com Deus, ouvisse de Deus, eu estou lhe chamando também. Aí, no começo, o marido ficou tipo assim, oi? Não, eu tenho chamado, você não. Mas a esposa disse para ele, não, Deus me chamou. E Deus disse que é integral. E ele disse, e agora, meus planos, não faz sentido. Porque a mulher ia ser doutora, concursada. Eu ia servir na obra. Como assim Deus está chamando ela? E agora, quem vai manter a família? Essa é a mente carnal. Essa é a mente natural. A mente natural vai julgar dizendo, isso não faz sentido. Só que o que Deus tem preparado e já preparou, para acessar, tem que ser como? Pelo Espírito. Aí a família não vai entender mais nunca. Eu suspeito que nesses dias chega alguém aqui para dizer assim, como assim? Está fazendo lavagem cerebral?
Porque é loucura para os homens. Mas deixa eu lhe dizer, você quer viver o que é de Deus? Você vai precisar estar disposto a deixar o Espírito te revelar o que é de Deus, o que Ele preparou e o que Ele tem dado. E essa é a única forma de entender. Tem alguém aqui querendo entender ainda? Nós não vamos ter um dia, nós já temos. Escute, nós não vamos ter um dia. A mente de Cristo nós já temos. Diga, eu já tenho. O problema é que muitos continuam sendo dirigidos pela própria mente carnal e não pela mente de Cristo, implantada pelo seu Espírito em nós. E o Senhor disse, sabe o que para mim, numa revelação do Espírito essa semana? Ainda vai sair mais gente. Eu digo, oh Senhor. Vem aquela crise de fé. E eu entro em crise mesmo, gente. Quando eu entro em crise, eu entro. Eu digo, lá no Vida no Espírito, eu digo, ora por mim. Porque eu fico olhando assim, não faz sentido construir templo. Não faz sentido construir negócio grande se só sai. Para que grande? Fica só com a sala. E aí meu marido tem que me dar aquela chamada e dizer, Deus não disse, não revelou que os ônibus iam chegar. É para isso que tem que construir grande, para os ônibus que vão vir. Agora, se para receber os ônibus só vai ter 50, que seja. Mas os ônibus vão vir. É fácil? Na mente carnal. Quantos tem? Precisa construir? Não. Ué, vai sair mais? Agora não precisa mesmo. Mas só acessa o que Deus tem preparado se tiver a mente do Espírito de Cristo. Diga comigo, a fonte de toda a realidade está em Deus. Meu Deus, que palavra difícil de ser pregada, porque eu acho que 20% dos que vão ouvir vão compreender em profundidade o que está sendo dito. Porque é tão poderoso o que está sendo pregado pelo Espírito. Meu Deus, como muda tudo em nós, como muda tudo. A fonte da realidade está em Deus. A realidade não está no que nós vemos, não está no que ouvimos dos homens, não está naquilo que é senso comum. A fonte de toda a realidade está em Deus. É em quem Ele é na vontade dEle, é no propósito dEle, é no que Ele deseja e pode realizar. E nos criou para ser e viver, porque já preparou para nós. É nele, é com Ele, é para Ele. Hoje eu acordei, eu abri a porta lá da área da piscina. Fiquei olhando assim, eu disse, Deus, eu sou narcisista. Eu estou lendo sobre mães narcisistas e como elas fazem o que elas produzem nas filhas. Eu estou querendo entender mais esse negócio de maternidade patológica abusiva. E eu disse, eu sou narcisista. Porque teve um chá de revelação do meu neto, João Pedro, viu, minha gente? E tinha gente tremendo. Tinha gente chorando, tinha gente... E eu estava assim, oh, que bênção, João Pedro, oi. Tipo assim, mas a minha existência é Deus. Eu acordo pensando em Deus. Eu abri aquela porta de manhã e fiquei olhando, dizendo, Deus, como o Senhor quer que eu gaste a minha vida? Como o Senhor quer que eu viva esse dia? Como que eu vou te dar os meus minutos, segundos? O que é que o Senhor tem no seu coração? Como é que eu me alinho? Deus, Deus, Deus. E embora seja muito bom ter neto, os meus filhos, mas eu quero Deus. Eu quero saber o que Ele quer.
Eu quero conseguir ouvi-lo e entender o que Ele quer. E então, viver os meus dias, cada segundo do meu respirar, para que Ele seja glorificado na minha vida. É tão real isso para mim, gente. Não estou falando aqui de hipocrisia. Depois eu fui sentar com o Paulo e disse, Paulo, eu queria ter a vida mais leve. Eu não estou dizendo aqui, minha gente, que eu não gosto de viajar, de brincar, de me divertir. Mas sabe quando você acorda e deita pensando, Deus, 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 e lê uma matéria e diz, Deus, o Senhor quer que eu faça algo com isso aqui? Deus, como é que o Senhor quer que eu pense? Deus, o que o Senhor quer que eu fale? Deus, o que... Deus. Tem hora que eu digo, eu estou ficando doida. Eu disse, eu sou narcisista. Aí Paulo disse, como é que narcisista só pensa em você? Você não está pensando em você, você está pensando em Deus. Que é verdade. A fonte de toda a realidade está em Deus, em quem Ele é, em sua vontade, em seu propósito, no que Ele deseja, no que Ele pode realizar, no que Ele nos criou para ser e viver. É nele, é com Ele, é para Ele. Por isso, Zoe, eu vim para que tenham vida e vida abundante. Mas a palavrinha Zoe, que é que é traduzida por vida abundante, na verdade ela é vida de Deus, porque é só em Deus, não há plenitude fora de Deus. Ele é a fonte de toda a vida. E aí o que o Senhor está falando para nós é ter que mudar a mente, porque você só vai entender o que Deus preparou e o que Deus já te deu com a mente dele e não com a sua. E aí quem é que revela? Alguém está entendendo a pregação? Quem é que revela? Quem é que revela? Quem revela as coisas de Deus? E quem é que já possui o Espírito? A gente. Agora a gente deixou de possuir nossa mente? Não. A questão é, quem é que está no centro, conduzindo? É a nossa mente carnal ou é a mente de Cristo? Quem é que a gente ouve? Os nossos próprios pensamentos ou o que o Espírito nos sugere? Nos orienta, nos indica. Porque perscrutou o profundo de Deus. Como é que tomamos decisões? Como é que agimos? Aí eu quero dar mais um passo. A fonte da vida é imaterial. Diga, imaterial. A fonte da vida é invisível aos olhos. A gente está dizendo que Deus está em nós. A gente está vendo? Eu não consigo ver com os olhos naturais. Mas Ele está. A questão é, porque eu não vejo, significa que não é real? A fonte da vida é imaterial. A fonte da vida é invisível aos olhos. Ela começa naquele que é espírito. E então se manifesta no natural. Quando você é concebido, começa do imaterial para o material. Aí se manifesta no natural. João 4:24 diz, Deus é... Está aí? Deus é Espírito. Por isso que ele diz, é necessário que os adoradores adorem em Espírito. Não tem a ver com a música do jeito que toca, com arranjo, com voz bonita ou não, entonado, ritmo. Sabe o que é que tem a ver? A adoração que Deus recebe, ela não é gerada simplesmente no reino natural. A adoração vem do Espírito. Agora ela vai se manifestar no reino natural. Mas para Deus, ela tem que ir do Espírito para aquele que é Espírito. Deus é Espírito, significa Deus é imaterial, Deus é invisível aos olhos humanos. Então eu vou chegar em Atos dos Apóstolos, que vai revelar homens que conheceram Jesus, receberam de Jesus o seu Espírito e passaram a viver sobre a realidade revelada pelo Espírito. Porque eles conheceram aquele que, embora fosse visível aos seus olhos, antes que tudo existisse, já era. Criou todas as coisas e por meio dele todas subsistem. Ele andou com esse.
E eles então apreenderam um pouco da mente de Cristo, porque tiveram que ir dando lugar ao desenvolvimento dessa mente neles. Quando Jesus vai embora, vocês entendem que quando Jesus está pronto para ir embora, ser assunto aos céus, a última fala de Jesus é: esperem ser revestidos do alto. O que vocês precisam, a vestimenta, vem do alto. Vocês vão ter que ser revestidos de Cristo. É mente de Cristo. É Cristo em vocês. Isso aí é do alto. É quando vocês forem cheios do Espírito. Por quê, gente? Porque é pelo Espírito que nós acessamos a revelação do que é de Deus. Está dando para entender? Então, os apóstolos passam a viver sobre a verdade revelada pelo Espírito. Eles não vivem mais pelo natural. Eles não vivem mais pelo cultural. Eles não vivem mais pelo que é aceitável ou compreensível aos homens. Vocês sabiam que eu tenho coragem? Se Deus disser, fecha a Zoe, e vocês vão ficar 1 ano sem ter culto na Zoe. E vocês vão só para dentro das casas orar e me buscar. Você sabia que eu tenho coragem de fechar? Se essa for a revelação de Deus. Porque Ele já preparou algo e eu quero receber o que Ele tem me dado. E é melhor do que eu poderia pensar ou imaginar. Que eu me recuso a planejar o culto debaixo das direções do marketing religioso. Como entreter pessoas, como fazer visitantes voltar, como ser interessante para quem visita, como fazer um culto agradável e apetitoso. Sabe o que pulsa em mim? Acessar a revelação de Deus sobre o que Ele quer fazer. Como Ele quer fazer e como nós nos encaixamos no que Ele deseja realizar. Gente, a mente apostólica não se move pelo que é natural. A mente apostólica não se move pelo que é cultural. A mente apostólica não se move pelo que é aceitável. A mente apostólica não se move pelo que é compreensível aos homens. É por isso que você vai ter os apóstolos. Olha que doideira. Foram presos, ameaçados pelos religiosos que estavam liderando. E aí os caras dizem, não fala mais, calados, e prende. Vem o anjo, solta e diz, fala, testemunha. Eles saem de lá e eu acho que eles pensam assim, a mente natural. Não faz sentido eu voltar para o templo. O templo é o lugar onde os caras que me prenderam estão lá comandando. Não faz sentido. É melhor escapar, ficar quietinho, nunca mais tocar no nome, preservar a minha vida. Mas o que é que eles fazem? Eles ouviram, eles acessaram o que Deus tinha preparado, o que Deus desejava que fosse feito. Então eles vão lá para o templo testemunhar. E os caras que estavam lá querendo prender, manda pegar de novo, porque eles foram para aquele lugar. Tolos, não, sábios, se movendo com a mente de Cristo. Era um movimento de Deus. Era assim que eles se moviam. Escute, uma vez que foram cheios do Espírito, eles se moviam sob a revelação do Espírito. A vida deles era dirigida em uma nova dimensão espiritual, que é invisível aos homens. Não era mais pelo que eles viam ou poderiam julgar com a sua inteligência. Era simplesmente pelo acesso à revelação do Espírito. E aqui eu vou caminhando para o final dessa pregação. Sabe o que o Senhor hoje me ministrava? 5 horas da tarde, eu estava desde cedo, pegada nisso. Eu não tinha uma linha escrita da pregação. Paulo subiu para tomar banho para vir para a igreja. E eu disse a Paulo, olha aqui a pregação. Estava no computador assim, ó, pregação dia 23. E o cursor piscando.
E o meu nome era Desespero. Sabe por quê? Porque eu não quero vir para esse momento ímpar e pegar qualquer texto da Bíblia, ou ouvir uma pregação interessante de alguém e replicar aqui para você sair dizendo, uau, que massa. Eu quero entender o que Deus deseja falar. Eu quero acessar essa revelação que me faz me mover, não pelo que eu estou julgando que é, mas me faz entender o que Deus preparou, o que tem me dado para que assim eu me alinhe. E aí teve uma hora que eu disse, Senhor, presta atenção. Eu vou chegar lá e vou dizer, gente, não sei o que pregar. Porque eu estou desde cedo aqui, e o Senhor já me deu tanta coisa, eu já escrevi tanta coisa nos papelzinhos, mas não consigo juntar elas. É muita coisa. E eu vi assim, ó, uma frase aqui dava uma pregação, outra aqui dava outra pregação, outra aqui eu tinha umas 10 pregações para fazer. E aí o Senhor me trouxe aqui, nosso amigo Saulo. E Deus disse assim, quem quer acessar a revelação tem que ficar cego. Oi? Porque o que é invisível não se vê com os olhos naturais. Meu Deus. Quem quer viver pela mente de Cristo, acessando o que é dele, vai ter que ficar cego. Essa é a hora que alguém corta essa pregação e diz, olha a pregação da heresia, pendura ela de cabeça para baixo e queima na fogueira santa de Israel. Que diz que o povo tem que ficar cego. É que aquilo que é invisível não se pode ver com os olhos naturais. Precisa acessar com os olhos espirituais. Aí, a partir do olhar espiritual, você pode até ver no natural. Mas tudo vem de onde? Onde está a fonte? No invisível, no imaterial, no que é espiritual. Aí Deus me levou para o apóstolo Paulo. Primeiro Deus me disse assim, você precisa ficar cego para a realidade natural e enxergar essa realidade a partir da realidade espiritual. Isso é fácil? O que é que vocês acham? Eu quero dizer que não, meu amigo, porque você quer entender tudo. Só que você quer entender com o seu entendimento carnal. Aí, seu entendimento carnal, você faz até uma tese para justificar a sua escolha. Mas essa tese aqui, ó, pode estar toda furada, porque os planos de Deus, os propósitos de Deus e o que Deus tem, quando a gente bota no referencial do que a gente acha que faz sentido, é loucura. Por isso que é pela loucura da pregação que somos salvos. Não faz sentido. O homem pregado na cruz estava vencendo. Não faz sentido. 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 7. Sabe o que é que diz? Diz, porque vivemos por... Porque vivemos por... Porque isso aqui, muito bem. Olha isso, ligado na mentalidade formada. Porque vivemos por... Fé. Vocês tímidos, mas ele estava lá. Fé. Por isso que Deus disse, é destes que é o reino. 2 Coríntios 5, 7 diz, porque vivemos por... E não pelo que? Não é com o zoinho que a terra de comer. Tem um discípulo de Cristo aqui? Tem alguém com a mente de Cristo aqui? Então você não vive pelo que vê. É por fé. Aí quando você vai para Hebreus 11, a partir do verso 1, lá está escrito o que é fé. E vai dizer, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das
coisas que não vemos. Que mistério é esse? Porque como é que a gente tem a prova de alguma coisa? Como é, Bia? É porque a gente viu. Aí provou, não é? Agora está provado. Que eu vi? Agora deixa eu lhe dizer, que fé. Você tem a prova do que não viu. Oi? Quem explica isso? Eu não sei explicar isso agora, nessa pregação. Eu só sei repetir para você que é assim que está escrito. Fé é a prova das coisas que não vemos. E continua e diz, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Olha o versículo. Pela fé, o quê? O quê? O quê? Entendemos. Oi? Mas como é que a gente quer entender? Fazendo as contas. A gente quer entender botando no papel. A gente quer entender fazendo nossos julgamentos. Mas aqui está dizendo que é pela fé que entendemos. E ele disse, você sabe como é que se entende que o universo foi criado, formado? Foi pela palavra de Deus. De modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Diga, o que se vê não foi feito do que é visível. Por isso que o justo tem que viver não pelo que vê, porque a realidade, a fonte de toda a realidade não está no que é visível, está no que é invisível. Tudo nasce no reino espiritual e então se manifesta no natural. Mas a gente quer viver no natural, vivendo sobrenatural. Tem alguém aqui entendendo? Aqui, ó, quem é da área de tecnologia? Seu Pedrinho, seu Emerson, tem que ler um capítulo desse livro. Lembre de só ir embora para casa depois que Xerox tirar uma cópiazinha. O cara vai falar aqui da física quântica. Vai falar que isso está revolucionando a forma como vai se compartilhar a informação. E diz que os modelos que conhecemos hoje, como os modelos da computação e do compartilhamento de informação, já não vão mais ser os mesmos a partir da quântica. E vai falar de o que a gente conhece, eu estudei eletrônica, bit, né? Bit, é 0 e 1. É a coisa da energia. Tem ou não tem energia passando? 0 e 1. Diz que já não é esse negócio, é qubit. E o qubit é um negócio em cima do outro, que não sei o que do outro, que duas realidades estão acontecendo ao mesmo tempo, e que os caras já conseguiram fazer uma teletransportar um chip de um lugar para outro, por causa dessas realidades que estão sobrepostas. Eu não entendi nada nesse negocinho, mas já está acontecendo. E ele vai falar, sabe do quê? Ele vai dizer, assim é com a mente de Cristo. Oi? É. Porque a mente de Cristo é mais do que você entender. É um entender a partir do que você é. Porque já não é mais você, é Cristo em você. É um negocinho do qubit. A mente de Cristo não é sobre entender. É entender a partir do que você é. É sobre quem você é. E você já não é você. Você é um com Cristo. É Cristo em você. Então o entendimento vem da realidade que é dele. É complexo, sabe? Mas eu fiquei, eu digo, meu Jesus. Aí sabe o que ele vai dizer? Ele fala de Isaac Newton. Ele fala de Einstein. E ele fala de um tal de Maxwell. E ele vai dizer que foi esse Maxwell que criou toda a possibilidade do que nós estamos vivendo hoje, da transmissão da informação pela internet, com o que ele entendeu que é a base da física quântica, do pensamento quântico, não sei o que lá do quântico, e diz que foi Einstein ou foi Newton que falou assim, Maxwell é quem fez minha mente. E ele diz que todo o acidente, tudo que a gente vive hoje, aconteceu lá em Maxwell, pensando em 1800 não sei quanto. Sabe quem era Maxwell? Um cristão que disse assim, eu vou estudar, porque eu quero me mover, trazendo para o da mente de Cristo. E esse cara consegue acessar os princípios que mudaram as nossas vidas. E que vai mudar ainda mais.
Ele diz, mas para isso eu preciso acessar uma revelação, que não é no laboratório, nem mesmo com os livros, se não for a mente de Cristo em mim. Aí ele vai dizer, pela revelação do que foi criado, eu vou chegar no que vai se criar. E o que foi criado não foi criado das coisas visíveis, mas veio das coisas invisíveis. Porque a fonte de tudo o que é visto vem do invisível. A fonte de tudo que é natural vem do sobrenatural. A fonte de tudo que é material vem do imaterial, que é Deus, que é Espírito. Tem alguém aqui ainda com paciência? 54 minutos. Essa é uma hora que eu posso encerrar. Quem tem paciência para ouvir um pouco mais? Quem queria que encerrasse, sinceramente? Pode levantar sua mão, não vou ficar com raiva de você, não. Ok. Este autor vai dizer assim, aspas, há uma revelação da criação, apenas esperando para ser descoberta. E ela destravará toda a natureza de Deus. Mas você vai precisar descobrir. E a revelação só vem por meio de quem? Do Espírito. Há uma revelação da criação, apenas esperando para ser descoberta. E ela destravará a própria natureza de Deus. E a partir dela todo o resto. Mas você só acessa pela revelação do Espírito. Alguém aqui já ouviu a expressão, onde está o Wally? Já? Quem já ouviu a expressão, onde está o Wally? Meu Deus, bem pouquinha gente. Eu já ouvi muito, eu não sabia o que era, confesso, não estava ligada no que era, mas eu já ouvi muito. Inclusive já brinquei assim, onde está o Wally? Onde está o Wally? Pasme. O Wally é uma linha de livros ilustrados que fizeram muito sucesso nos anos 80 e 90. Então, por isso que boa parte não levantou a mão, né? O livro já estava fazendo sucesso nos anos 80, eu tinha 5 anos. Cada uma das ilustrações dos livros, que ocupam 2 páginas, leva até 8 semanas para ser finalizada. Um trabalho realizado com muito cuidado e atenção. Ao total, foram publicados 7 livros principais, de 1987 a 2009. Onde está o Wally? Trazia em suas páginas dezenas de ilustrações ricas, cheias de detalhes, cores, histórias. Em cada uma, o leitor era instado a descobrir a posição de Wally. E o Wally era um viajante de óculos, touca, pijama branco e vermelho, que parecia alheio a todas as confusões que estavam à sua volta. Então ele estava uma hora num país, outra hora em outro, outra hora em outro continente, até no tempo ele viajava. E as pessoas pegavam o livro e tinham que achar o Wally, descobrir onde o Wally estava. Eu trouxe a mensagem de Wally para você tentar entender. Enquanto eles colocam ali, saiba que as crianças e adultos adoraram esses livros. Foram um sucesso absoluto. As vendas ultrapassaram 55 milhões de cópias. E as obras foram traduzidas para 30 idiomas e publicadas em 38 países. É de onde é que você quer chegar? Eu estou lendo um dos livros que eu estou lendo. O autor, o pastor, vai contar uma história. Ele vai dizer que o filho dele trouxe o livro de Wally. E disse, papai, onde está o Wally? E ele pegou o livro e disse, claro que eu vou encontrar, que eu não vou passar essa vergonha. E começou a procurar o Wally. Talvez vocês não vejam daí, mas aqui está cheio de pessoas e várias situações, coisinha de basquete, quadro, enfim. E ele vai procurando o Wally. Aí ele diz que teve um determinado momento que ele pensa assim, essa página os editores erraram e não botaram o Wally. Erraram, esqueceram o Wally. Aí ele diz, meu filho, papai acha que essa página veio com erro e o Wally não está aí. Aí o filho diz, papai, eu achei o Wally, olha aqui. Quando o filho apontou, ele viu o Wally.
Mas o óleo estava lá o tempo todo. Aí ele disse que passou algum tempo. E o filho trouxe de novo o livro e ele ficou folheando o livro. Aí chegou naquela página. Ele disse que quando abriu a página, o óleo parecia que tinha 2 metros de altura. Estava lá, tão perceptível. E ele pensou, como assim eu não vi? Alguém captou? Deus já preparou. Deus já deu. Já existe. Só que está no invisível para ser trazido ao visível. Precisa pegar da realidade espiritual para que se apresente na realidade natural. Isso só acontece, gente, por meio da revelação. Sabe quem é o Espírito? Na analogia de Wall-E, é o menininho dizendo, olha, está bem aqui. Aí aquilo que você não conseguia entender nem enxergar, fica tão claro para você. Meu Deus. Eu quero terminar com Paulo. Paulo estava na sua viagem para Damasco, a gente sabe o que ele ia fazer. E diz que de repente uma luz brilhou. Não era luz de poste. Não era luzinha do celular. Era a própria glória de Deus. Brilhou na frente de Paulo, que era Saulo. E ele ouviu uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele perguntou, quem és tu? E ele disse, eu sou Jesus, a quem você persegue. Então disse, levante-se, entre na cidade, alguém vai dizer o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam mudos, ouviam a voz, mas não viam, porque o invisível não pode ser visto de forma natural. A revelação não pode ser acessada de forma natural. Então eles até ouviram falar a respeito, mas eles não viam. Mas olha que interessante, Saulo se levanta do chão depois de ver o espiritual. Fique comigo, eu termino aqui. Saulo se levanta do chão e quando abre os olhos, está escrito, não conseguia ver nada. Alguém pegou? Saulo precisou ficar cego para começar a ver a partir da verdade revelada. Meu Deus. Saulo precisou ficar cego para começar a ver a partir da verdade revelada. O texto continua, diz que ele ficou cego 3 dias. Agora olha que interessante. Em Damasco tinha um discípulo chamado Ananias, diga Ananias. O Senhor o chamou numa visão. O que é que Ananias estava vendo? O invisível. Ananias estava vendo o reino espiritual. Ananias estava acessando a revelação da fonte que é invisível aos olhos humanos. Ananias viu o que estava sendo revelado e Ananias diz, eis-me aqui. E Deus diz, vá lá, que tem um homem que está orando. E numa visão viu. Quem é que estava orando, você sabe? Saulo. E como é que ele viu? Numa visão. Ele não estava vendo com os olhos naturais. Ele estava acessando revelação espiritual. Então Deus acessa Ananias e Ananias vê o invisível. Depois Deus está mostrando lá a Saulo o invisível. E ele diz, ele já viu. O cego estava vendo. Os olhos dele não estavam abertos naturalmente, mas ele estava vendo a realidade espiritual. E sabe qual era a realidade espiritual? Ele estava vendo que um homem chamado Ananias ia chegar, impor as mãos sobre ele e ele ia voltar a ver. Meu Deus, dê um glória aí, criatura. Não é vibrante, Bia. Não sei tu, mulher, eu fico vibrando aqui. Gente, o homem ficou cego
para o que era natural e orando, ele vê o que Deus já tinha preparado. E o que Deus tinha preparado? Ananias chegando na frente dele e pondo as mãos e ele vendo novamente. Agora Ananias só conseguiu ir lá fazer o que Deus tinha preparado, porque Ananias também estava vendo o que era invisível, era a partir da revelação espiritual. É do encontro desses dois que Saulo é cheio do Espírito. Se levanta e é batizado. E agora não é mais simplesmente conhecido como Saulo. Vai usar o seu outro nome, Paulo. É enviado para revelar a verdade inacessível a tantos. Edi, o que é que você quis dizer com toda essa pregação de mais de 1 hora? Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que você talvez precise ficar cego para a realidade natural. Você precisa parar de olhar a realidade natural. Porque o que é trazido à existência, ele não vem do que é visível, ele vem do que é invisível. Será que você entende que o que Deus preparou para você não vem do que é visível? Até quando você vai achar que é o seu esforço, o seu trabalho, a sua inteligência para julgar e tomar decisão? Tudo isso Deus usa o bom senso, ok. Mas você entende que a revelação vem do que é invisível para o visível. Por isso que há um homem interior que precisa ser criado pelo Espírito de Deus. Por isso que há uma mentalidade que precisa ser mudada. É a mente de Cristo, não mais a sua mente. Mas enquanto isso não entrar em você, você continua do alto do controle da sua vida. Julgando o que faz sentido para você. E essa pregação é para mim também, entenda. Qual é a boa notícia que você sai daqui carregando? É que o que Deus já preparou e o que Ele já tem dado, que ainda não se materializou, mas vai se materializar, se você acessar a revelação dele. A boa notícia é que Ele deseja revelar. Ele deseja revelar. Nós temos um corpo profético. E a gente estimula, peça sonhos, peça visões. Nós temos a palavra de Deus. Lê essa palavra sob a direção do Espírito que conduz à verdade revelada. Você faz ideia de quanto da palavra está como óleo para muitos? Você lê, mas está lá escondido. Como é que eu acesso a verdade da palavra? Pelo Espírito. Como é que eu acesso a vontade de Deus? Pelo Espírito. Como é que eu escolho da melhor maneira? Pelo Espírito. Tem alguém interessado nisso? Em ver a mente de Cristo em você te conduzindo? É de como que se conquista isso? Se conquista na palavra, pelo Espírito, revelando-a. Se conquista na presença, com o Espírito revelando-se. Se conquista em você orar mais, para buscar a revelação e julgar menos o que você acha que é. Se conquista
pelo Espírito. Pela realidade invisível, transformando o que é visível. Eu pedi para a Nelly fazer um momento profético. E quando a gente chegou, Paulo estava fazendo outro momento. E Paulo dizia assim: agora onde você está, feche os seus olhos e comece a orar. Comece a buscar, para pedir ao Senhor, me mostra, me mostra. E aí, Paulo falou isso e eu virei. E quando eu virei, tinha uns 30% de olho fechado. Tinha a Ana Paula, que me chamou a atenção. E a Aninha estava assim. E outros estavam assim. Tinha até quem estava olhando o celular. Por mais que esse celular te permita acessar informações ilimitadas, ele jamais te permitirá acessar a revelação que vem da fonte, que é espiritual. O Espírito pode usar o celular para te falar, mas você tem que estar conectado nele. Mais do que nos próprios celulares. Porque o celular vai ser só um meio se ele quiser. E eu virei para a Nelly e eu disse: meu Deus, Nelly, o que é isso? Como é difícil para as pessoas elas fazerem o que é da responsabilidade delas. Elas vêm para um culto, elas sentam. Aí na hora que um líder está dizendo, pergunte a Deus, peça a Ele. Ela está olhando para o lado, ela está olhando para frente, ela vai para o celular. Nelly, como é difícil as pessoas entenderem o que está acontecendo. Aí Nelly disse, na hora que você me pediu para fazer aquele momento profético, eu dei exemplos para eles de pessoas que podiam estar na solidão. Ela deu 3 casos, eu dei 3 casos. E eu disse, traz a existência, traz do espiritual para o natural, traz, vamos trazer aqui, através da oração, vamos trazer finanças, elas que deu exemplos. Ela disse, mas quando olhou, alguns estavam fazendo. Alguns. E ela disse, Maga, ela me chama de Maga. Ela disse, Maga, chega, deu um desânimo assim, meu Deus, alguns. Mas aí quando eu estava lá fora, um irmão encostou em mim e disse, minha irmã, aquela sua oração destravou algo para mim. E ela disse, meu Deus, como eu fiquei feliz. Eu disse, pelo menos um. Eu digo, pois é, pelo menos um, né? Mas gente, será que a gente deveria se conformar com pelo menos um? Em um centro apostólico? No meio da comunidade, do povo de Deus? Será que a gente realmente deve se conformar com pelo menos um? E depois eu fiquei pensando, não, eu não quero me conformar com pelo menos um. Então eu vou trazer à existência, indo receber lá do reino espiritual, que serão todos. Que serão homens e mulheres, adolescentes, jovens, inclusive crianças, entendendo que a fonte da vida está no que é invisível, no espiritual, e então buscarão lá para ver se manifestar aqui. Quando for assim, nós viveremos o impossível. Então nós vamos contar dos livramentos que Deus nos deu, porque Ele nos revelou o que estava para acontecer. Então nós vamos contar dos milagres que vivemos, porque Ele nos trouxe a revelação de como nos posicionar para vivê-los. Então nós vamos testemunhar de que Ele é o Deus que faz infinitamente mais do que poderíamos pensar, sonhar ou imaginar. Porque olho nenhum viu, nem ouvido nenhum ouviu o que Ele já preparou.
Mas o Espírito que perscruta o seu profundo habita em nós e nos revela. Para que assim a gente pense e assim a gente haja. Com a mente dele em nós, se manifestando através de nós. Todos vão entender? Todos vão entender? Nem você vai entender em alguns momentos. Mas quando você for mais do que um evangélico que vem para o culto de domingo, quando você for mais do que um evangélico que visita a igreja, quando você for mais do que um evangélico, quando você for um com ele, aí você vai entender. Porque você entende a partir dele. Eu me pergunto se tem alguém realmente interessado nisso aqui. Será que há alguém aqui interessado em viver essa realidade? Duda vai enviar para o WhatsApp da comunidade um desafio de 3 dias. Nesses 3 dias nós vamos trazer do céu para a terra. Vamos gerar do invisível para o visível. E aí você vai ser desafiado a adotar um irmão. E você vai trazer do céu para a terra na vida dele. Que é para você não ficar centrado em você. E você saber que alguém desse corpo vai estar fazendo o mesmo por você. E a gente vai começar por finanças. Tem um monte de gente aqui com dificuldade. Eu fiquei, Senhor, a gente vai só ficar ouvindo gente desesperada com finanças? E Deus disse, porque vocês não foram acessar o que eu já preparei das finanças. Então fica ouvindo aí a constatação do natural. Mas tem alguém que quer viver o que Deus já preparou para as suas finanças, por exemplo? Você vai receber o desafio, entre no desafio. Mas pegue o desafio e use para a sua vida agora. Começa a dizer, Senhor, eu quero acessar a revelação. Qual é a revelação que você precisa acessar? Qual é a revelação que você precisa acessar? É ministerial, é profissional, é o quê? Será que você está tão bem resolvido, sua vida está tão perfeita que você não tem nada para acessar? Sabe quando é que você vai acessar? Quando num momento como esse você não fica olhando para mim. Porque você entende que eu não tenho para lhe dar a revelação. Quando você aproveita para ir a Ele e dizer, Senhor, eu quero acessar. Eu quero ir além. E meu irmão, pare com essa desculpinha de que vocês são melhores. Saia desse lugar. É porque aqui tudo é mais espiritual. Saia desse lugar. Agora é hora de você talvez se arrepender e dizer, Senhor, eu me arrependo. Porque fico dizendo que eles são melhores. Mas a preguiça é minha. Porque eu tenho querido viver na carnalidade. E que alguém resolva para mim a minha vida. Você não veio para cá, começa a pedir. Eu quero acessar o que tu tens de resposta para a minha vida. Eu quero acessar uma revelação que me leva além do que é natural. Eu não quero viver nesse mundo natural pela cultura, pelo que é aceitável aos homens. Eu quero viver conforme a fonte de vida que está jorrando em mim para jorrar a partir de mim. Ah, Senhor, olha o teu povo, Senhor, contempla o teu povo aqui reunido. Senhor, eu confesso, Senhor, que tantas vezes nós temos nos movido pelo que vemos naturalmente. E o que é pior, há momentos que o Senhor fala, o Senhor dá sonho, o Senhor dá visão, e a gente continua num lugar de avaliar se faz sentido, de julgar para decidir. Meu Deus, a partir de mim, Senhor, eu quero te pedir perdão. Porque eu não quero obedecer ao Senhor ou receber o que o Senhor tem me dado, seja de livramento ou seja de prosperidade, porque fez sentido para mim. Meu Deus, eu quero uma fé tal
que eu encoraje todo mundo a dizer: vamos construir um templo para 1.500 pessoas, sabendo que de repente nós vamos ser 50. Mas porque está nos teus planos que um dia 1.500 sejam transformadas ou cheias ou ativadas ou recebam o que o Senhor já preparou para elas também. Oh, meu Deus, me liberta dessa mente carnal. Oh, Senhor, me liberta desse lugar de julgar e avaliar pelo que faz sentido. Que eu possa sim ter bom senso, que eu possa sim avaliar, mas que antes de qualquer outra coisa, eu viva uma vida tão centrada em Ti, que o meu bom senso vem da própria mente de Cristo em mim, não da minha mente. E que assim como os apóstolos, eu me mova, ainda que não faça sentido nenhum, ainda que pareça que tudo vai ser perda, mas que eu possa acessar o que Tu já preparaste, já tens me dado, é ganho e é perfeito. E que assim seja não só na minha vida, mas nas nossas vidas. Oh, Deus, nos faz subir. Espírito Santo, nos eleva nessa noite, nos eleva. Você elevou Ezequiel, nos eleva do lugar onde nós agimos apenas naturalmente para esse lugar onde acessamos a fonte que é invisível e trazemos o céu para a terra. Nos permita ser agentes que trazem o céu para a terra. Nos eleva aos céus para trazê-lo a esta terra. Assim como Jesus nos ensinou a orar: venha aos céus, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, aqui na terra, como é nos céus. Nós assim Te oramos em o nome de Jesus. E se você orou, você diz: amém. Que a graça do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo, que o amor do Pai, que as doces consolações do Seu Espírito, e toda a revelação do Seu Espírito, e todo o ensino do Seu Espírito, venham sobre nós hoje e para sempre. Que assim nos movamos nessa terra. Vão em paz. E que o Senhor os abençoe. E quem quiser ficar mais um pouco, vamos encerrar adorando a Ele.